O pastor Sérgio Monteiro, ele vai falar do poder que é político e religioso, que vem ganhando influência e poder. Mas ele diz também que não precisamos ter medo do que está para acontecer. Acompanhe este vídeo, fica até o final, e o link da mensagem completa vai estar aqui nos comentários. Que Deus ele te abençoe. Vamos lá falar sobre algumas características do chifre pequeno. Primeiro, tá dando para vocês lerem, né? Tá. Ele surge da quarta besta. No início ele é pequeno. Ele cresce e ultrapassa os outros chifres. Ele é diferente dos outros chifres. 3 chifres são arrancados diante dele, Edu e Marcos aqui. Ele tem olhos semelhantes a olhos humanos. Com sua boca ele fala grandes coisas e blasfema contra Deus. No aramaico, letzad eleia. Ele muda os tempos e a lei de Deus. E aqui às vezes a gente interpreta um pouco errado isso aqui. Os santos são atacados por ele e são também derrotados. Eles estão em sua mão por 3 tempos e meio. O chifre pequeno será julgado por Deus e ele será destruído. Essas 2 últimas partes nós vamos falar depois, tá? Nós vamos falar depois e não hoje. Vamos lá. Olha só, quando a gente olha para o primeiro item, ele nos mostra, indica que há uma continuidade e identificação entre o chifre e o animal. Quando nós vemos que ele surge do quarto animal, nós devemos perceber que existe uma identificação entre o chifre e esse animal. Indica o segundo, que ele, quando diz que ele nasceu pequeno, indica que ele não é visto com importância política, mas se esconde entre os outros, crescendo de forma oculta. E escondidinho ali, né, no meio. Por isso que a Bíblia fala que ele veio de pequenos começos. Ele pequenininho, e de repente ele aparece. Indica que ele ganha importância e poder. E no contexto do capítulo mostra que o poder... Eu vou ler aqui, eu não gosto nunca de ficar lendo, mas eu quero ler isso aqui para vocês. O contexto do capítulo mostra que o poder representado pelo chifre pequeno não possui apenas aspecto político, com uma continuidade do Império Romano, mas se direciona para uma mescla com o poder religioso, porque ele fala grandes coisas, letzad elaia, ou seja, para o lado de Deus. Olha que coisa interessante. Quando ele fala contra Deus, mas ele também se coloca ao lado de Deus. Isso é muito interessante por uma razão. Ele se coloca ao lado de Deus, competindo com ele, falando palavras que são maravilhosas. Rav Rebanan em aramaico. Uma descrição, percebam, que se assemelha de forma precisa com as descrições da besta em Apocalipse 13, e do anticristo em 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Abre alguém a Bíblia em Apocalipse, em 2 Tessalonicenses 2, verso 4, por favor, e leia o que der dito lá. Qual é a característica do anticristo? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio. Olha que coisa. Olha que interessante. Ele se opõe, mas ao mesmo tempo que se opõe, ele quer parecer. Não é exatamente o que Satanás fazia? É uma repetição do mesmo padrão. Então, a besta, o chifre pequeno, ele é representado em 2 Tessalonicenses como anticristo, em Apocalipse 13 como a besta que surge do mar. E o que é que ela faz? A blasfêmia que esse chifre profere é contra Deus, porque ele se coloca como Deus, usurpando sua autoridade, descrita no livro, como o poder de mudar os tempos da lei divina. E aqui eu preciso fazer uma pausa para explicar algo para vocês com relação a tempos, tá? Tempos e lei. Muito no passado nós dizíamos que a lei são os 10 mandamentos, correto? A lei é a lei de Deus, não só os 10 mandamentos, mas a lei de Deus como um todo. Mas existe outro aspecto, que nós temos que tomar cuidado. Nós tínhamos um costume de dizer sempre que a mudança dos tempos significava a mudança do pôr do sol para meia-noite, ou o calendário solar para lunar, etc., ou a mudança do juliano para o gregoriano, etc. Não. O que o texto no aramaico quer dizer, na verdade, é aquilo que está na tradução que o Marcelo, não sei se foi o Marcelo ou foi o Edu que mandou semana passada, que é os tempos religiosos de Deus. Os tempos religiosos de Deus. E por que isso? Porque ele diz assim, Zmanim Vedat, em aramaico. Zmanim são os tempos ordenados por Deus.
do foco do ataque do chifre pequeno seria contra o momento, os tempos determinados por Deus para o encontro com Deus. Dentre deles, o principal, o sábado. O principal, o sábado. Porque se eu perguntar para vocês de uma maneira bem simples aqui, direta, straight, mudou muita coisa dos 10 mandamentos no catecismo? Mudaram, sim. Mas qual foi aquele que mudou completamente? O sábado. E o sábado existe uma razão pela qual isso precisou ser feito. Porque através do sábado, nós sabemos quem é o Criador e nós recebemos o sinal de santificação de Deus. Isso é extremamente importante. Logo, esse poder aqui descrito é tanto político como religioso. Voltando agora àquela questão que o Marcos colocou. Os 3 chifres que foram derrubados, eles tinham características grandemente religiosas. Todos os outros também. Porque aquelas tribos, muitas delas eram cristãs. Mas elas tinham uma razão. Os érulos, vândalos e ostrogodos eram tribos que apoiavam o cristianismo ariano, negavam a doutrina da Trindade. Como tais rivais do bispo de Roma, que estavam prestes a se tornar o Papa, em 493 os érulos foram derrotados pelos ostrogodos, que então governavam Roma. Os vândalos foram derrotados pelo general Belisário em 534, e os ostrogodos tinham se retirado de Roma em 538 por causa de Belisário, e mais tarde foram erradicados. As guerras foram religiosas. Uma das tentativas do imperador Justiniano, na verdade, em 527, quando ele assume o poder, era trazer de volta a paz, recuperar o domínio no Ocidente. E como é que ele faria isso? Unificando a igreja, tratando de unificar a igreja. Mais para frente vai falar um pouco sobre isso. Os olhos indicam discernimento, inteligência e prevenção. O Papa é coroado com uma coroa tríplice. É dito isso no texto muito claro, no que diz o seguinte. Eu vou ler para vocês aqui o que é dito sobre esse poder aqui. Como mencionado acima, o chifre se coloca como Deus, apresentando-se como poderoso governante, capaz de falar palavras maravilhosas, mas que no final acabam sendo confrontadoras ao Eterno, e por isso seus atos são de blasfêmia. O chifre pequeno fala apenas palavras de blasfêmia depois de haver crescido e arrancado os 3 outros chifres, ou seja, após haver passado por uma transformação que cronologicamente podemos encontrar depois da queda dos ostrogodos em 538. Até aquele momento, esse chifre não exercia seu pleno poder e nem se apresentava de forma completa. O que acontece pelo tempo da queda dos 3 chifres, principalmente os ostrogodos, é uma coisa muito simples. Por volta do início do 6º século, entre 500 e 503, houve uma grande discussão a respeito da autoridade do Papa. Em 501, o rei ariano Teodorico, era Teodorico que eu queria falar, convocou um sínodo para discutir a moralidade do Papa Símaco, porque o Papa Símaco havia sido acusado de adultério, de tentar manter o poder através da corrupção e de várias coisas, e Teodorico, que era um rei corrupto, disse, vamos chamar um sínodo. E o que decidiram nesse sínodo? Eles disseram, ninguém pode julgar o Papa, ninguém pode julgar o bispo de Roma. Ele é inimputável. Ninguém pode dizer que ele cometeu algum crime, ainda que tenha sido feito em flagrante. Por quê? E aí, como diz uma pessoa fantástica chamada Enódio, ele disse o seguinte, o bispo de Roma, ou o Papa, ele é o juiz supremo no lugar de Deus. Portanto, ele não pode julgar, porque suas ações, mesmo que erradas do ponto de vista de outras pessoas, são a vontade de Deus. E porque ele é o vicarius Dei in terris, não vicarius filii Dei, mas vicarius Dei in terris, ele não precisa ser julgado e não pode ser julgado. Por isso ele é coroado com a tríplice coroa da terra, do céu, da terra e do submundo. Ele é semelhante a Deus sobre a terra. O Papa possui autoridade e poder tão grandes que ele pode até mesmo mudar, explicar ou interpretar as leis divinas. E aí eu já falei isso, esse ponto eu já falei para vocês, porque no contexto a lei é a lei de Deus e o segundo dos 10 mandamentos foi eliminado e o 4º mandamento foi trocado. E o que diz a própria igreja romana? A igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Qual é o dia de sábado? O 7º dia é o dia de sábado. Por que observamos o domingo em lugar do sábado? Observamos o domingo em lugar do sábado, porque a Igreja Católica transferiu a solenidade de Deus do sábado para o domingo. Aqui eu vou ler mais
três citações que eu gostaria que vocês prestassem atenção. O chanceler Albert Smith, para o cardeal da Arquidiocese de Baltimore, mandando uma carta em 1920, disse: se os protestantes seguissem a Bíblia, eles deveriam adorar a Deus no dia de sábado, porque para Deus é o sétimo dia. Observando o domingo, estão seguindo uma lei da Igreja Católica. Stephen Kerman, no Catecismo, Catholic Doctrinal Catechism, página 174, pergunta: tem alguma outra maneira de provar que a igreja tem poder para instituir festas por preceito? Resposta: se ela não tivesse esse poder, ela não poderia ter feito aquilo em que todos os religiosos modernos concordam com ela. Não poderia ter substituído a observância do sábado, ou melhor, do sábado do sétimo dia da semana, pelo domingo no primeiro dia da semana. Uma mudança para a qual não há nenhuma autoridade escriturística. Não há nenhuma autoridade escriturística. Os três tempos, mas aqui adiante, falando a respeito rapidamente sobre quem são os santos, são o povo de Deus em geral. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Aqui, é isso mesmo. Os santos são o povo de Deus em geral, são pessoas piedosas, especiais, que devem ser veneradas, porque podem intervir em favor dos vivos que estão na terra, de acordo com Êxodo 19, verso 6 e Filipenses 1. A perseguição dos santos aconteceu, por exemplo, por tê-los atormentado e executado como feiticeiros e hereges, no caso dos valdenses e dos huguenotes. Eles estavam sendo perseguidos, constantemente perseguidos, como os santos são sempre perseguidos. Para nós finalizarmos, falando sobre um período. A profecia nos descreve que nós temos ali, a perseguição duraria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso se refere a 3 anos e meio, ou 1260 dias. De acordo com o princípio de ano, que nós encontramos em Ezequiel 4, Números 14 e em vários outros textos das Escrituras, estes dias somam-se e representam 1260 anos, que nós vamos encontrar em Apocalipse 12, verso 6, e também em Apocalipse 11, versos 2 e 3, e 13, verso 5, melhor dito, em Daniel 11, 2 e 3 e 12 também. Na profecia simbólica, o elemento tempo também deve ser simbólico, especialmente se a profecia cobrir centenas e milhares de anos. Eles iniciam em 538, com a queda dos ostrogodos, dando permissão, dando autoridade, permitindo que o Papa exercesse o seu poder de forma completa. E ela passa dali por 1260 anos, chegando até 1798, quando a França ateia, através das ações do general Berthier, aprisionam o Papa e levam-no para morrer no exílio. Esse trouxe o fim ao poder político da igreja, do papado naquele período, e trouxe o fim também à Inquisição, que aconteceu durante o período da Inquisição. O julgamento celestial inicia, então, em algum tempo depois, porque a Bíblia diz, logo depois, assentaram-se, foram postos tronos. Inicia-se após 1798. E, finalmente, nós vemos, e é o que nós vamos tratar, esses 2 tópicos que nós vamos tratar no próximo sermão, que é a respeito do juízo divino, o que significa o juízo divino e como esse juízo responde às ações do chifre pequeno, dos animais, e traz a justiça e a paz eterna. Nós estamos caminhando no livro de Daniel, olhando, eu sei que muitas pessoas, elas olham e falam assim, tá, o que tem de pessoal para mim aqui? O que tem de lição para mim aqui? Qual é a lição que eu posso aprender disso? A primeira lição, eu já falei para vocês, a primeira lição é: Deus controla a história. Deus está no domínio de todas as ações do ser humano. Eu gosto de uma frase, eu falei agora, repito, e eu vou repetir. Quando você vira alguma coisa que você que você não concorda, não, eu não quero que seja dessa forma, ou lá na associação, nós somos pastores, algumas vezes a gente não concorda com coisas que acontecem. Mas nós temos um princípio dentro do ministério. Deus trama além da trama dos homens. Para além da trama dos homens. O ser humano pode fazer planos e planos e planos, e pode tentar desfazer planos de outras pessoas, e manipular, e fazer, etc. Mas Deus trama além da trama dos homens. Ele sabe exatamente o que deve acontecer. Ele olha muito além do que nós podemos ver. É o Deus que olha para além das árvores. Na sua vida pessoal, não tenha medo das estratégias e artimanhas de seres humanos ou do inimigo, porque Deus sabe exatamente por qual caminho ele vai te levar. Deus direcionou Daniel em tudo. Daniel prosperou desde o tempo de Nabucodonosor
até o final. E sabe o que é a coisa mais fantástica? Eu já falei isso para vocês e repito ao terminar hoje. Pela sua fidelidade, por perceber que Deus trama para além da trama dos homens, por estar disposto a se submeter ao que Deus falava, por questionar Deus ao invés de questionar pessoas. Lá nos tempos de Cristo, alguns reis foram buscar Jesus, o Messias de Israel. A tradição judaica diz que aqueles homens souberam do tempo em decorrência de haver aprendido na escola que Daniel deixou na Babilônia. Eles não sabiam nada sobre profecia em si, mas eles conheciam Daniel. E eles olhavam para os textos que Daniel deixou, que ficaram preservados, de acordo com a tradição, ficaram preservados, a gente tem os textos hoje, e eles olharam e eles disseram, se Daniel recebeu essa mensagem, o Deus de Daniel deu a mensagem, e nós precisamos prestar atenção, porque Deus é aquele que direciona tudo. Homens e mulheres direcionados por Deus farão maravilhas e proezas. Homens e mulheres que não se queiram ser transformados e se subordinarem a Deus, farão desgraças. BCC tem a oportunidade, como indivíduos, de dizer a Deus como querem viver. Se nós seremos como Daniel, cada um de nós, ou não. Eu não quero nem dar exemplos, mas se nós seremos ou não como Daniel, olhando para Deus e sabendo que Ele é aquele que determina o nosso futuro. A tua história está escrita nas mãos de Deus. Você crê nisso?